Fala galera, começando mais um podcast e YouTube, um podcast especial do canal Alambrado. E aí galera, tudo bem? Estou aqui para pedir desculpas pela nossa iluminação. Não ficou do jeito que a gente queria, tinha muita TV atrás e a iluminação ficou oscilando. Mas isso não perdeu o brilho da entrevista e o brilho de Alexandre Pretzel, o nosso maravilhoso comentarista dos canais de esporte interativo. Confira a entrevista, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos, tá bom? Até a próxima entrevista, tchau, tchau! Hoje estamos aqui com... O seu primeiro emprego foi no ano que eu nasci. A coerência em primeiro lugar. Ex-radialista da Rádio Bandeirantes, atual comentarista dos canais Esporte Interativo e um dos responsáveis pelo meu amor pela rádio. Estou aqui com o grande Alexandre Pretzel. Muito obrigado pelo convite, Vitor. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Obrigado você por receber a gente novamente aqui na Tânia. A gente agradece a Tânia pelo espaço e falar um pouco sobre a vida do Pretzel e um pouco sobre futebol. Pretzel, a primeira pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Você viveu o mundo da rádio, viveu o mundo da TV. Onde existe mais vaidade? Na TV ou na rádio? Vaidade tem em todos os lugares. Tem na família, tem no trabalho, tem na redação, tem no círculo de amizades. Não adianta. Vaidade faz parte do ser humano. Aos menos vaidosos e os mais vaidosos e os como é que eu posso dizer? Os repugnantes vaidosos, dá pra dizer dessa maneira. Então, mas a televisão é muito maior, sem dúvida. A TV hoje, eu não estou falando do meu caso, onde eu estou trabalhando, não, mas a TV, o círculo TV hoje, ainda mais com o advento das redes sociais, a TV ela te expõe bastante hoje. E ela pode te dar retorno positivo muitas vezes. Então, a TV hoje virou realmente um ciclo de vaidades. Eu já vi cenas lamentáveis em bastidores de televisão, nunca aqui, mas em outros lugares que eu estive, onde ali era pura vaidade. Por que o fulano entrou antes de mim? Por que isso e aquilo e tal? Por que eu não falei mais? O meu jogo não foi mais importante que o outro? Coisas assim de vaidade explícita mesmo. Mas a vaidade ela tá em todos os lugares. Não dá pra fugir. Não dá pra fugir. A gente tá trabalhando num meio que tem vaidade, mas tem vaidade na medicina. Pô, os médicos, né? Fala bem de um médico para outro médico, né? É duro. Né? Advogados, então, né? Nossa senhora. Os advogados talvez sejam os mais vaidosos de todos. Então é normal. Porque a televisão mexe um pouco. Agora, vai de cada um, né? Eu, por exemplo, apareci na televisão. Meu trabalho, mas muitas vezes eu não apareci também. Né? Demorei para aparecer e aí não deixei de trabalhar e não deixei de viver. Né? Acho que é por aí, né? Pretzel, escutei você dizendo, numa entrevista em 2014, que no meio do jornalismo, a última coisa que você tem que pensar em ter apenas uma função. Você tem que ter múltiplas funções no jornalismo. Sim. Conta pra gente a mais inusitada dentro do jornalismo que você já teve que participar. O que você teve que cobrir, o que você teve que estar... De função? De função. Cara, eu nunca narrei nenhum jogo. Nunca narrei. E nunca apareceu essa oportunidade. Então eu tô te revelando algo que talvez possa acontecer um dia. A gente tá conversando, eu tô com 49 anos, mas nunca aconteceu de eu estar no estádio e eu precisar narrar. Mas, por exemplo, o que aconteceu não foi inusitado, mas foi um negócio curioso e bem legal. Foi recente aqui na Turner, onde, em determinado momento, nos gols da rodada, no intervalo do jogo da Champions, né, caiu para mim. Caiu para eu fazer, de uma emergência que teve e tal, né? Pretzel, tem que fazer os gols da rodada no intervalo, né? Os gols do Campeonato Brasileiro. E eu fiz. Foi a primeira vez que eu fiz. Né? Levou o quê? Uns 3, 4 minutos ao vivo, né? Pegar e falar, escrever os gols. E foi muito legal. Foi algo assim que eu não esperava, mas eu estava ali participando, faço parte da equipe, estava à disposição e pediram para eu fazer e eu fiz. E aí é que tá. Isso pode acontecer contigo, pode acontecer com qualquer um. Então esse meu exemplo bem recente, nesse ano ainda, com 49 anos, pode acontecer com qualquer um no início de carreira. E aí você não tem que entrar no seguinte, se tu tá sendo desafiado para algo que tu nunca fez, e tu tá na empresa, talvez seja até uma porta que se abra imediatamente para ti, tu tem que fazer.
Tem que fazer, não dá pra pipocar, tem que fazer. Se for um negócio que seja do teu conteúdo ao teu alcance, pega e faça. Foi o que aconteceu comigo. Muita gente acha que vai terminar a faculdade, vai trabalhar na Globo, né? Ou que vai chegar aqui, vai ser, sabe, vai ser repórter de campo, porque eu quero fazer isso. Não, hoje tem uma geração muito pretensiosa, mas que essa geração ela não tem paciência, ela não tem calma, né? E ela não tem limites muitas vezes, né? Então, muita calma. A hora aparece de vez em quando. Agora, na questão inusitada, nunca aconteceu comigo, mas foi algo curioso que eu nunca tinha feito. Sim. Aconteceu esse ano aos 49 anos, então tem que estar sempre pronto. Pretzel, se você não fosse jornalista esportivo, o que seria do Alexandrinho, lá o gaúcho do Rio Grande do Sul? Cara, essa é boa. Eu me pergunto também, o que eu faria se eu não fosse jornalista esportivo? Tem horas que cansa, cara. Tem horas que de repente tu olha assim, são 27 anos trabalhando e aí tu fica procurando assim, né, a palavra reconhecimento, tu fica pensando assim, será que poderia estar melhor, né? Mas será que tá bom? Eu acho que nunca tá bom, sou um eterno insatisfeito, não adianta, né? Eu reclamo de mim toda hora. Então, sinceramente, essa pergunta é uma pergunta difícil, mas antes de eu ser jornalista, eu dizia pra minha mãe que eu queria ser médico. Só que eu olho pra sangue e eu não me sinto. Depois eu nunca tinha visto sangue. Sim. Até o momento que eu sofri um acidente grave, né? E depois, mais recente, quando eu já estava recuperado, que eu cortei meus dedos aqui, passando uma faca enfiada no pão, né? Que a faca atravessou aqui, esse dedo, o dedo médio, colou no anelar aqui. E aí eu olhava pro sangue e me deu um pavor. Então ali eu vi que não tinha nenhuma condição de ser médico, né? Com 12 anos de idade, porque eu me apavorava com sangue. Então, mas era algo que antes de eu bater na mesa, eu quero ser jornalista, eu pensava em ser médico. Pretzel, você veio do Rio Grande do Sul pra cá. Sim. Em 2007 que você veio? 2007. 5 de julho. Cheguei em São Paulo dia 5 de julho de 2007 para fixar a residência, para trabalhar aqui. Pra Rádio Bandeirantes direto. Rádio Bandeirantes de São Paulo. A gente vive num país muito grande e que existem diferenças de culturas. Sentiu preconceito ou dificuldade de um gaúcho no mercado paulista? Não, zero. É evidente que tem os caras que são derrotistas, né? Quando eu vim pra cá, eu ouvi de um ou dois, assim, caras que eu nem conhecia, mas eu vi de um ou dois, algumas indiretas, assim, né? Pô, tanta gente aqui pra Rádio Bandeirantes contrata um gaúcho de fora. Qual é o critério? Eu ouvi isso de caras que eu nem conhecia, mas que falaram do meu lado, assim, meio que pra provocar. Mas isso aí pra mim, é que eu cheguei aqui, eu cheguei aqui com 36 para 37 anos, consolidado na minha profissão já. Eu não era um iniciante, entendeu? Já tinha feito grandes coberturas. No Sul eu já tinha passado por todas as funções, menos a de narrador, mas por todas as funções, começando como rádio escuta e subindo, até chegar a coordenador de equipe. Então eu passei por tudo. Eu já sabia, já tinha vivência, já tinha vindo para São Paulo inúmeras vezes para trabalhar pelas rádios de Porto Alegre. Então conhecia muita gente daqui também. Zero preconceito. Provocações tiveram, mas não te afetou? Jamais. É claro que até eu me chamo de gaúcho. Aí, gaúcho, isso aí faz parte do Brasil, só que eu nunca chamo um nordestino de nordestino. Sim, eu acho que o pessoal do centro do país não é que seja preconceituoso, mas assim, infla mais, né? Os caras daqui se acham muito em relação ao resto do Brasil, né? Então, para eles parece que só existe São Paulo e Rio. E eu trabalho com muito paulista, com muito carioca, com nordestinos também. Para mim é uma honra. Eu acho que o Brasil também tem tanta diversidade, né, cultural. Bonito. Agora, a gente tem uma coisa que pouca gente tem, nós gaúchos, a gente tem identidade. E talvez isso incomode um pouco, né, as outras regiões do país. A gente canta o hino rio-grandense, as pessoas debocham da gente. Mas aí eu ironizo, você canta o hino de São Paulo, os caras não sabem nem a primeira estrofe. Canta o hino do Rio de Janeiro, nem sabem que existe. Né? Rio de Janeiro é cidade maravilhosa, que é uma bela música, mas não é o hino oficial do estado. Né? Então é só isso, assim, sem bairrismo, sem preconceito, zero. Talvez fosse o Pretzel de 20 anos pudesse... Se eu chegasse com 20, 21 aqui pra morar sozinho, certo? São Paulo é uma cidade muito dura. É uma cidade espetacular, cara. Eu acho São Paulo sensacional, sério mesmo. Com seus problemas que Nova York tem, que Los Angeles tem, que Paris tem,
Londres tem, com todas as grandes metrópoles, né? Só Tóquio é uma São Paulo organizada. É tão chocante que é uma São Paulo organizada. Agora, sabe, pô, tu vai a Nova Delhi na Índia, tem quantos milhões de pessoas, né? Então é o seguinte, é um problema por causa da quantidade de gente, mas é uma cidade que tem tudo, é uma cidade economicamente indiscutível, né? Indiscutível, fortíssima, poderosa economicamente, né? Agora, é uma cidade dura, difícil de fazer relacionamentos, né? O mundo hoje está muito rápido, então... E aí não é só no jornalismo, em qualquer profissão, até nas relações familiares já é difícil de conversar, imagina no resto. Então hoje o negócio é muito cada um por si. E desde que eu cheguei aqui, são 12 anos, o Pretzel tem amigos em São Paulo. Não tenho companheiros de trabalho, caras que eu gosto muito, mas assim, amigos de frequentar casa, como a gente tinha na adolescência e tudo. Isso é difícil aqui, não é fácil de fazer relação. Agora, não é fácil se adaptar, né? Viu? Porque tu chega aqui, se tu acha que vai ter amor, carinho, né? Muita gente, aí, talvez gente que não seja tão fria nessa questão, fique longe dos familiares, entendeu? Dos amigos, sinta muito isso, não aguenta 6 meses aqui. Aí eu tô te falando. Se tem gente sensível a isso, não aguenta 6 meses em São Paulo. É diferente São Paulo, não tem jeito. É diferente. Tu concorda também? Concordo. Eu sou de Santos, eu morei em São Paulo durante um tempo. Eu senti muita falta de calor. De calor, de afeto. Cidade muito dura, né? Muito dura. Pretzel, seguinte. Jornalista, gosta de detalhes, gosta de informação. Você é um detetive. Eu sempre falo que você é um detetive, você vai atrás de informação. Sempre foi. Já fui mais, Sim, mas ainda o que você fala Sim. Tem credibilidade. Já te irritou ou te irrita em algum momento ser pautado por assuntos fortes? Por exemplo, você viu Bahia e Chapecoense ontem, um bom jogo. Pô, pro jornalista é interessante um jogo como esse. Sim. Mas é interessante ser falado na rádio, na TV, do Flamengo ou do Palmeiras. Te frustra às vezes você querer falar mais sobre outros times, mas sempre tem que falar dos mesmos na mídia? Não, é que eu acho o seguinte, quando eu comecei não tinha internet. Não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada. Então, tu podia desenvolver mais a tua capacidade de raciocínio. É isso. Entendendo o que eu estou dizendo, né? As coisas eram... quando eu comecei a trabalhar, só tinham 2 TVs em Porto Alegre, 2 rádios, mercado enxuto. Hoje vocês reclamam, vocês que eu digo, a tua geração reclama. Hoje tem mil coisas para... Hoje tu pode ser uma empresa. Teu canal Alambrado tá fazendo sucesso. Tu é uma empresa. Eu sou uma empresa. Nossos 2 colegas, cada um é uma empresa hoje de comunicação. Você tem que saber viver de acordo com isso no mercado. Quem fica parado só numa função, eu só narro. Sim, mas e se aparecer para ti, vai lá entrevistar o Rafael Nadal, num evento que vai ter aqui em São Paulo. Não vou, não gosto de tênis. Pô, dá licença, entendeu? Sabe, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, como é que tu... Bahia e Chapecoense, é importante? Claro que é. Claro que é. Agora... O Bahia, que é uma torcida gigantesca, para quem quer falar do Bahia, o Bahia tem seus canais também, certo? Provavelmente a imprensa de Salvador, ela vai falar muito mais do Bahia do que vai falar do Flamengo. Agora, nós que estamos no centro do país, eu que sou da cultura Grenal, né? Sim. A cultura dupla Grenal, eu entendo isso perfeitamente, que a dupla Grenal aqui em São Paulo, ela tem um espaço diminuído. Eu acho que isso é natural. Porque o forte de São Paulo hoje, o que é? São os 4, né? Mais o Flamengo, porque o Flamengo é indiscutível, o Flamengo atinge território nacional inteiro, certo? E também o futebol carioca. Então, se tu for colocar assim, não é por ordem de importância, mas é por uma ordem óbvia. E aí as pessoas ficam brabas. Pô, por exemplo, algo que me incomoda é o seguinte, o espaço que o Santos tem, pequeno, muito pequeno, certo? O Santos, pra mim, é gigante. Eu adoro o Santos, adoro. De vez em quando eu me incomodo um pouco quando eu vou a Santos, os caras pensam muito pequeno pra quem é de fora, né? Mas é a cidade que faz isso. Eu sou de lá... Não, perfeito. Não, mas eu não, assim, referindo a quem torce pro Santos, entendeu? Exato. Parece que o mundo tá contra quem torce pro Santos. Exato. Não é assim. O Santos é espetacular. Só que tem um espaço pequeno na mídia. Isso me incomoda. Eu vejo muita gente ironizar o Santos. Sim. Aliás, eu como gaúcho até brinco que a imprensa de São Paulo, na sua grande maioria, ela alivia pro Corinthians, critica o Palmeiras, tem medo do São Paulo e ironiza o Santos. Certo?
Eu vou decorar essa sua frase porque ela é muito boa. Eu costumo fazer, eu vou fazer um vídeo no meu canal um dia sobre isso. Eu tô esperando o momento certo, mas é a minha convicção, não adianta. Eu não sou contra nenhum corintiano, Sim. não sou contra nenhum palmeirense, não sou contra nenhum São Paulino, só que eu, como gaúcho, há 12 anos aqui, eu sinto isso, que alivia pro Corinthians, critica o Palmeiras, certo? Acima do normal, na minha opinião. É bem acima. Tem medo do São Paulo. São Paulo faz um monte de burrada, não acontece nada, certo? Porque, sabe, os identificados com o São Paulo acalmam muita coisa, né? O São Paulo sempre teve uma aura de poderoso, né? De um conselho... Soberano. De um conselho deliberativo muito, muito forte, com grandes empresários, com grandes nomes, mas isso já mudou. Já. Mas assim, e ironiza o Santos de uma maneira, certo, que eu não consigo entender. Acho que é porque não é da capital. Mas ainda assim, eu concordo com essa teoria. O Santos é gigante. Aquele papo, o Santos não dá audiência, isso me irrita profundamente, cara. Me irrita profundamente. Tô abrindo o coração. E no Rio de Janeiro seria a mesma coisa. Alivia pro Flamengo, certo? Tem medo do Vasco. Isso. Critica o Fluminense e ironiza o Botafogo. Exato. Mas é verdade ou não é? É igual. É igual, cara. É igual pegando 4-4. E o medo do Vasco é muito por causa da época do Eurico. Sim, da época de perseguição. Certo? Perseguição. Tem muito presente de clube que pede cabeça de jornalista, né? E isso tá ficando cada vez pior, porque tu vê na política, eu odeio falar de política, odeio. Tenho minhas posições, mas odeio porque não dá pra falar de política. Falar de difícil. Política, é o Grenal hoje, né? É muito pior. Muito pior. É então é o seguinte, pô, a política hoje envolve muita coisa, e o futebol também, tu dá uma declaração forte contra um clube hoje, mesmo que seja uma posição absolutamente normal e coerente, certo? Pô, os caras já ficam com 10 pedras na mão, querem te proibir de entrar no clube, certo? Ou te consideram persona não grata por uma opinião. Isso não existia antes. Prédio, mais uma aqui pra falar da sua vida. Eu vou reduzir um pouquinho mais aqui, que o papo tá sendo muito bom, mas quem são seus maiores ídolos no esporte e na profissão de jornalista? Eu falei quem são pra pode falar mais. Sim. Cara, na minha profissão de jornalista, não é arrogância, viu, que eu vou dizer. Sim. Não é nada. Eu não tenho nenhum ídolo. Nenhum. Eu gosto muito do Silvio Luiz. Sim. Certo? Que eu já participei de programas com ele. Fui muito bem tratado por ele. Eu gosto demais. Acho ele um gênio. Certo? Um gênio. O que mais? Mas se não tem na mídia, tudo bem. E no esporte? Ídolos. Porque pra falar... A gente chega aqui, a gente foi apaixonado em algum momento pelo esporte ou caiu de paraquedas. Eu acredito que você gostava muito de futebol. Viu muitos gênios jogar. Você vê uma geração muito boa. Por exemplo, o Romário, pra mim, foi um gênio. E eu entrevistei ele. Vi ele jogar na minha frente, assim, atrás do gol ali. Gênio. Romário, gênio. Eu não vi o Zico jogar, mas o Zico marcou a minha geração. Eu vendo ele jogar. Eu no estádio, vendo ele jogando contra o Inter, por exemplo, contra o Grêmio, em jogos que eu fui. Eu fui colorado, as pessoas brincam, isso não é mais colorado, não sou mais. O futebol me endureceu. O futebol me endureceu por muita coisa errada que eu já vi. Então aquele sentimento de torcedor, ele é zero. Sim. Eu não tenho mais uma vírgula de sentimento pelo Internacional. Zero. Porque eu vi muita coisa errada e isso me endureceu. Agora, eu vi jogadores espetaculares. Falcão no time do Inter. Nossa. Gênio, espetacular. O Sócrates no Corinthians, certo? Que foi a minha geração. Sim. Aquela seleção de 82. A última vez que eu chorei por futebol foi no dia 5 de julho de 82. Que foi quando o Brasil perdeu para a Itália por 3-2 na Copa da Espanha. Eu tinha 11 para 12 anos. Né? E a molecada de hoje, para vocês terem ideia, tá? A gente teve aula naquele dia, viu? Hoje vocês têm feriado toda hora aí, molecada de hoje, que só quer saber de YouTube e internet. A gente chorou ao meio-dia, 2 da tarde, com um temporal em Porto Alegre, eu fui pra aula, velho. Porque eu tinha aula, a gente foi estudar. Olha a diferença de pensamento. Hoje é feriado em Jogo do Brasil, é uma vergonha, certo? Então, só pra lembrar, é uma vergonha. O mundo para porque o Brasil vai jogar uma Copa do Mundo. Que isso, cara? Certo? Então, pra vocês verem a cabeça. E ali foi o último dia que eu chorei. Chorei mesmo. Porque aquela seleção... Doeu. Mas também nunca mais chorei pro futebol. Sim. Ídolo do esporte. Um cara que eu torcia muito. João do Pulo. Ah, que legal, Pretzel. João do Pulo. Espetacular. João do Pulo. Assim, não vi. Sou de 93. João do Pulo. Principalmente na Olimpíada de 80, que foi a primeira que eu tinha 10 anos, mas foi a primeira que eu
que eu entendi mais os esportes, que eu já era apaixonado e lia e acompanhava tudo. Foi uma injustiça ele não ter ganho a medalha de ouro no salto triplo em Moscou. É ídolo, né? Do atletismo brasileiro, é ídolo. Sabe, não foi valorizado da maneira como deveria, não foi, morreu tragicamente no acidente, uma pena. Né? Que é mais, assim, que eu posso te dizer, ídolos do esporte. O Pelé, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, cara, quando eu fui entrevistar o Pelé pela primeira vez, nossa, eu tava tremendo, cara. Tremendo, porque ali eu vi, sabe, ali eu vi a expressão do esporte total, certo? Sim. Ali eu vi a expressão do atleta completo. Sim. De todas as imagens que eu vi, de tudo que meu pai me contou, de tudo que meu pai me falou, até o Pelé Eterno, que é o DVD espetacular dele, né? Então, cara, eu fui entrevistei o Pelé, cara. Entrevistei o Pelé. Então, assim, ó. Mas assim, no jornalismo, parece, pô, o Prédio, não tem ninguém. Cara, Mauro Betti, meu colega. Não, às vezes não pode ter. Mauro Betti, meu colega, um cara que eu adoro, um cara que melhor me recebeu em São Paulo, certo? Um cara espetacular, um colega sensacional. Agora... É que eu faço essa pergunta porque, assim, não é porque eu estou na sua frente. É que ídolo, pra mim, na mídia, existem nomes. José Silvério, Cláudio Zaidan, Alexandre Prétio e Leandro Quesada. Muito obrigado. Foi aí que eu e o meu pai Irapuã, santista. Um grande abraço pra ele. Que a gente ficava... Eu lembro de um jogo, aí eu não vou lembrar a data. Essa equipe, ainda bem que tu citou, essa equipe é espetacular. Ainda com o Mauro Betti também, né? Sim. Mas a gente escutar... Meu pai até hoje, eu já falei isso várias vezes, mas meu pai até hoje, ele põe a TV no mudo. Certo. Se tá o Zé Silvério narrando Ulisses Costa, ele fica no rádio vendo pela imagem. Somos apaixonados pela rádio. E você faz grande parte desse... Isso aqui tudo aconteceu, tem nome pra quem... O Canal Lambrado surge com o programa No Ar com o André Henning, com a sua inspiração pra rádio, porque eu gosto do rádio. Então tem muitas pessoas que envolveram isso aqui e eu agradeço muito você estar aqui. Eu te agradeço. Agora, citou o Silvério, o Ulisses Costa é um grande amigo também. É que eu trabalho com eles, entendeu? Eu trabalho com eles e eu fui muito bem recebido por todos eles. Agora, assim, ó, um ídolo, né? Porque ídolo eu tava pensando, assim, uma grande referência. Um cara... Pô, eu fui ser jornalista esportivo por causa daquele cara e isso não aconteceu, entendeu? Sim. Eu fui ser jornalista esportivo por causa do meu pai. E o meu pai era um representante comercial. Sim. Até hoje. É que o meu pai era tão fanático por esporte, tão fanático por rádio, assim como toda a minha família, certo? Que eu fiquei vidrado também. Então, a referência para eu ter entrado no jornalismo foi o meu pai, mesmo sem ele não ser jornalista. Sim. Só para... Vamos nas duas últimas aqui, só para não perder o gancho. Sim. Você disse que você já foi colorado, que muita coisa te decepcionou. Não quero saber o nome e quem, sim, mas o que te decepcionou no futebol? Não, o que decepciona é o bastidor, Vitor. É o bastidor. O bastidor, assim, de tu pagar ingresso, tu te matar pra ir no estádio. O Brasil é um país muito duro, né, cara? O Brasil é um país muito sem autoridade, né? Sim. Então, pra tu ir no estádio hoje, por exemplo, como eu sou jornalista profissional e trabalho em empresas de comunicação que tem departamentos de esportes, eu tenho a carteira da CESP que eu posso entrar em qualquer estádio aqui em São Paulo, perfeito? Sim. E me credencio, vou lá e entro, é normal. Agora, o Prédio, tu pagaria pra ver jogo hoje? Não. Tá salgado o preço também? Não é nem isso. Viu? Não, mas também tá, né? Não, além disso, além do preço ter aumentado, é um absurdo, mas assim, ó, cara, tem horas que eu chego, mostro a minha carteira e entro, tô credenciado, mas que eu fico olhando as pessoas no portão, 2, 3 horas paradas, esperando pra entrar, certo? Sendo tratadas de maneira bem dura. Parece que tu tá indo, sabe, pra um matadouro de vez em quando. Né? A segurança pública, ela é uma insegurança de vez em quando, que te tratam, né? Que nem lixo. Exatamente, de uma maneira muito dura. Transporte público complicado. Pra tu ir num jogo 9h30 da noite. Pô, tu vai sair mais cedo que tu vai sair do estádio é 11h30, perfeito? Sim. Aí tu tem transporte até meia-noite. Como é que tu vai te deslocar até em casa? Então... Agora com o VAR, que os acréscimos é 12, 13 minutos, acabou. Imagina só. Então, cara, é uma série de empecilhos. Quando eu comecei a ir a futebol, era mais fácil de comprar ingresso, perfeito? Os jogadores se dedicavam muito mais. Torcer era uma alegria. Tu ia legal. Tu tinha prazer em torcer, né? Hoje torcer é torcer, sabe? Tem horas que eu fico no campo, eu fico olhando pros torcedores. Torcer é uma atenção, não é uma diversão. Hoje, cara, uma entra pelo extremo norte, a outra entra pelo extremo sul. E com 1 milhão de policiais. Exatamente, isso é uma vergonha, cara.
Desculpa, isso é uma vergonha. No mundo todo, hein? Isso é uma vergonha. Eu acho uma vergonha. E principalmente você que cobriu uma Copa do Mundo que é totalmente diferente. Você em 2010 estava na África do Sul. Espetáculo. Alemanha, África e Brasil. 3 Copas. Qual foi o seu maior aprendizado com as Copas do Mundo em loco? Não, Copa do Mundo é um evento sensacional. A FIFA cobra caro, mas se tu paga os direitos, tu tem tudo à disposição. Tá. A FIFA te trata como decentemente. Aqui no Brasil tu paga algumas coisas, né? Aí tu vai esperar um tratamento bom, é impressionante. Então é o seguinte, a FIFA cobra caro, cobra. Mas se tu compra os direitos, se tem condição de comprar, por exemplo, canal Alambrado, vai lá, compra o direito de internet. Tá. Mesmo que tu não compre o direito de internet, mas que tu consiga se credenciar, ela pode te credenciar. Tu prova que tu cobre, que tu faz o teu trabalho durante um bom tempo, ela vai te dar credencial na Copa. Talvez. Legal, bom saber. Pronto, talvez ela te dê. Aí tu vai ter acesso, ela vai te dizer, tu não pagou. Tu vai poder, não vai poder transmitir o teu jogo no teu canal, beleza, mas tu vai poder fazer entrevista na zona mista. Olha aí. Certo? Se tiver lugar em jogos do Brasil. Tá. Ok? Aí daqui a pouco é isso. É isso que acontece. Ela vai te tratar decentemente se ela te autorizar a te dar uma credencial. Se ela não te der uma credencial, tu é igual a todo mundo. Tu é um pária. Tu não tem condição. Credencial em Copa do Mundo e em evento FIFA é tudo. Se não tiver credencial, tu tá morto em relação à cobertura jornalística, certo? Tá. Ponto. Ela cobra caro, mas ela te entrega o que ela combina. É isso. E a Copa do Mundo é um evento espetacular. Um evento sensacional, que aí é a festa do futebol mesmo. Aí é a festa do futebol. A Copa da África foi muito legal. Joanesburgo é uma capital muito legal, com seus contrastes, né? Bom, contraste é o que a gente mais vê no Brasil. É isso que eu ia falar também. Certo? Então, contraste na África, né? Parece que tem um muro no meio, né? Pobres para um lado, ricos para o outro. Não é fácil, mas a gente vê muito aqui no Paraguai, a gente vê isso, em outros países também. São Paulo a gente vê isso. São Paulo a gente vê muito isso também, contraste forte, né? Onde a gente está aqui agora nesse bairro, por exemplo, é um contraste perto de outros bairros que a gente Morumbi e a grande favela ali, Higienópolis? Paraisópolis. É onde eu moro, né? Eu moro aqui, atravessa Giovanni Gron, que tem a Paraisópolis. Acabou, outro estado. É um contraste violento. Mas a gente é o que a gente vive, é o que nós temos. Mas Copa do Mundo, cara, é um evento espetacular. É a realização de todo profissional. Agora, se tu não tiver credencial... Você tá no mato. Tu tá morto, cara. Tu tá morto. O esporte interativo chegou a ter 1 bilhão de interações no Instagram. 1 bilhão de interações no Instagram. É absurdo, né? Certo? 1 bilhão. Então, é simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional. É a rede social, né? Quero te parabenizar pelo teu canal, porque tu tá tendo visão. Obrigado. Certo? Não fica parado pensando, eu quero ser repórter. Tu fica em casa esperando as empresas te ligarem para tu ser repórter. Esquece. Tem que correr atrás. Se não correr atrás, meu amigo, dificilmente vão bater a tua porta para te oferecer um emprego. A vida é assim e eu quero te cumprimentar por pensar à frente também. Obrigado. Pessoal, a gente tá chegando no final aqui. Prétio, em 2022 espero que a gente esteja no Catar, lá em novembro. Vai ser lindo. Eu e você lá, comendo uma comida típica, um calorzão. Vai ser uma honra para mim. E só para finalizar, fale, por favor, sobre 2 coisas. Pretzel FC no YouTube e o curso de jornalismo esportivo que eu participei, eu recomendo. Ano que vem ainda não tem data, mas só explica pro público o que é. Gostou do curso? Não só gostei, como amei e já tô pedindo uma pós-graduação para ele aqui. E o curso, cara, eu só criei o curso de jornalismo esportivo e pessoal meu mesmo, indignado com o que eu não tive na faculdade. Certo? E você aí que é dono de faculdade, estou falando aqui no canal Alambrado, já falei nos meus cursos e falo nas minhas palestras quando eu posso, e já falei dentro de uma própria faculdade, vocês estão atrasadíssimos, donos de faculdade de curso, vocês estão longe do mercado. E quem está longe do mercado no Brasil hoje tá morto. Vai ficar para trás. Vocês têm que... As faculdades de hoje, de todas as áreas, eu estou falando de jornalismo, porque o jornalismo está muito atrasado. Vocês têm que oferecer o que tem no mercado hoje, certo? E o meu curso, dentro das 44 horas disponíveis, a gente chega o mais próximo possível do que é oferecido no mercado hoje. Não é perfeito, certo? Nada é perfeito no mundo, mas a ideia do curso e a ideia que passa para quem participa é o mais próximo que tem de mercado de jornalismo esportivo hoje. Isso eu garanto. Já são mais de 15 edições realizadas e com aprovação, graças a Deus, ultrapassando os 95%. Certo? E a gente tem que melhorar sempre. Por exemplo, a gente criou aula de YouTube, a questão do streaming, que isso aí não tinha antes, né? Mas Vamos pensar no podcast também. Exatamente, podcast, viu? Tu vai te adaptando, Tu vai te adaptando. Então, agora, quem quiser fazer o curso é prática na essência. Prática na essência. Senão fica muito engraçado eu chegar no mural ali, escrever toda a minha vida, ficar contando história e vocês não aprendem porcaria nenhuma. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o pessoal saia
quase pronto. E graças a Deus o curso já colocou muita gente no mercado. Inclusive aqui na Turner tem pelo menos 2 alunos trabalhando, outros já fizeram estágio também. E é um negócio muito, no Grupo Bandeirantes também, é um negócio muito legal. E no Rio Grande do Sul, só para fazer a propaganda, são mais de 20 trabalhando no mercado de cursos que eu fiz em Porto Alegre. E sobre o canal Pretos FC... Pretos FC, divulga aí o que você... Muito obrigado. O canal Pretos FC, eu já queria fazer um canal no YouTube, aí me associei a 2 caras que entendiam que poderiam me dar um auxílio e tá indo. Tem 43.700 inscritos em 5 meses. Né? E com muito conteúdo mesmo, e muita opinião. Eu criei alguns quadros também. Eu vi, muito legal. Alguns quadros, mas esses quadros eu tenho que ter mais tempo para produzir, né? Porque não é fácil. Então, no momento, os vídeos que estão entrando são mais de opinião e informação. Mas, à medida do possível, com mais calma também, a gente vai voltar a ter os quadros com entrevistas. Canil do Xandão. Canil do Xandão é um jogo, é uma brincadeira que eu faço, né? Ninguém consegue chegar no final. Os caras ficam indignados, né? Ninguém ganhou até hoje. Ninguém ganhou até hoje do que eu inventei. Aí os caras reclamam, é muito difícil, sim. Por isso é pra ninguém ganhar mesmo. Né? É muito difícil. Então, vida de repórter, que são histórias que eu tive como repórter, né? Que a gente tenta contar na medida do possível. E uma delas é a credencial da Copa da Alemanha. Se tu puder ver lá um dia. Se puder ver lá um dia. Muito legal. Muito legal. Então é isso, cara. Muito conteúdo e parabéns pra ti, porque conteúdo é tudo. Conteúdo é tudo. Tenham pelo menos personalidade, definam uma linha de conduta. Pensem bem que o nome de vocês é tudo. O nome é Vitor Salles pra ti, é o teu nome de profissional, cara. Tu vai ser cotado e tu vai ser estudado e tu vai ser analisado pelo teu nome, pela tua conduta. Hoje isso é muito importante. Não é aquela imagem de bonzinho, não, é conduta. Conduta, credibilidade, conduta e postura. Trate todo mundo da mesma maneira. O cara que tu pode estar tratando mal na tua frente, ele pode ser teu chefe 15 dias depois. A vida é muito dinâmica, muito engraçada, então tenha muito cuidado no tratamento, nas relações com as pessoas. Eu falo muito sobre isso e trato todo mundo igual. Todo mundo igual. Na medida do possível, todo mundo igual. Isso é verdade. Desde o primeiro dia que eu conheci, me tratou muito bem, me trata bem até hoje. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu com a gente até agora. Se tá no YouTube, inscreva-se no canal. Se estiver aqui no Castbox e no Spotify, siga e inscreva-se aqui também no nosso canal, tá bom? Até a próxima entrevista. Um beijo a todos e a todas. Tchau, tchau!